Olá, meus amores, vamos lá para mais uma aula. Hoje é revisão, viu? Hoje é revisão de cálculo algébrico, que é para avaliação de vocês, tá? Olha, quando se fala de cálculo algébrico, de álgebra, estamos falando de quê? De uma expressão algébrica, ou seja, de uma expressão que contém números e variáveis, tá? Quando se fala em álgebra, você já sabe que são expressões que contêm letras e números, certo? Aqui eu tenho um exemplo assim, ó, passa para a linguagem corrente as expressões matemáticas. 3x mais 2 igual a 5. Ela está na linguagem matemática e eu quero que vocês passem para a linguagem corrente. Como que vai ficar? Como que nós vamos ler isso aqui? 3x mais 2 igual a 5. Vai ficar como? O triplo de um número mais 2 é igual a 5. O triplo de um número, que esse número aqui é o x, mais 2 é igual a 5, certo? E aqui, esse outro aqui, eu tenho x sobre 2 mais 6 igual a 3y menos 2. Como que vai ficar ele? Olha, aqui ó, é a metade de um número. Que número é esse? É o número y. Então, é como? A metade de um número mais 6, ou seja, acrescido de 6 é igual ao triplo de um número, ou seja, o triplo do número y, que é o y. A metade de um número acrescido de 6 é igual à diferença. Quando se fala em diferença, estamos falando em subtração, tá aqui, ó, menos. É igual à diferença do triplo de um número, que é o y, menos 2. A metade de um número acrescido de 6 é igual à diferença do triplo de um número e 2. Certo? Deu para compreender isso aqui? Ó? Ou você pode dizer também assim, não vai estar errado. Ó. A metade de um número mais 6 é igual ao triplo desse mesmo número menos 2. Tá? Não vai estar errado também. E se eu pedir, ó, passe da linguagem corrente para a linguagem matemática? Linguagem corrente é isso aqui que a gente acabou de fazer, é a escrita. Para a linguagem matemática, é essa expressão. Se eu tenho aqui, ó, a soma de dois números é igual a 8. A soma de dois números é igual a 8. A questão te falou que números são esses, que dois números são esses? Não. Então, eu vou chamar esses números de x e y. Então, vai ficar como? X mais y é igual a 8. Tem outro aqui, ó. A metade de um número acrescido de 3 unidades é igual ao seu dobro. A metade de um número, que número é esse? Não sei. Então, eu vou chamar ele de y. Então, vai ficar o quê? Y sobre 2 mais 3 é igual a 2y. A metade de um número, que é y sobre 2, acrescido de 3 unidades. Ó, tá aqui, ó, mais 3. Acrescido é mais. É igual ao seu dobro. O dobro de quem? De y. Então, tá aqui, ó, 2y. Agora, aqui a gente tem o quê? O valor numérico de expressões algébricas. No valor numérico de expressões algébricas, geralmente, eu vou dar o valor para vocês. Vou dar o valor para vocês das variáveis e vocês só vão substituir e resolver. Eu tenho aqui, ó, 2y ao quadrado mais 3m ao quadrado n menos 2xn mais n. Sendo que meu y é igual a mais 1, meu x é igual a menos 2, meu m é igual a menos 1 e o n é igual a mais 3. Pronto. Se eu já estou com os valores aqui, eu só vou substituir nessa expressão aqui, ó. 2. Quem é o y? Mais 1. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 1 mais... Bem que eu fiz a correção, gente, que eu tinha colocado o sinal de mais. Não é mais, é vezes, viu? 2 vezes menos 2 ao quadrado, base negativa, expoente par, resultado positivo. Fica o quê? 4. 2 vezes 2, 4. Menos. Mais com menos é menos e menos com mais é menos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. Mais. Menos com menos é mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais com menos é menos 1. 2 vezes 4 dá 8, menos 9, mais 12, igual, menos 1. Pronto, vou juntar os positivos com positivo e os negativos com negativo. Ó. Quem são os positivos? É o 8 e o 12. 8 mais 12, 20. Menos 9 com menos 1, repete o sinal e soma. 9 mais 1, 10. Quanto é 20 menos 10? 9. Então, quando eu der os valores numéricos para vocês, vocês só vão substituir esses valores pelas variáveis, tá?
Eu tenho aqui, ó, x sobre 2 mais 3y sobre 4 menos 2z. Aqui também, eu dei o valor de x, dei o valor de y e dei o valor de z. Então, quem é o x aqui? É 6. Então, vai ficar 6 sobre 2. Mais 3 vezes. Quem é o y? 8 sobre 4. Menos 2 vezes. Quem é o z? É o 2. Pronto, agora é só resolver. 6 dividido por 2 dá 3, mais 3 vezes 8, 24 sobre 4, menos 4. 3 mais... Quanto é 24 dividido por 4? Dá 6, menos 4. 6 mais 3, 9. 9 menos 4 é igual a 5. Gente, é muito fácil. É só vocês substituir, viu? E aqui, ainda dando continuidade, nós temos o quê? Ó? Termo literal ou algébrico. Se eu tenho aqui, ó, 6 ao cubo BC, ele é o quê? Ele é um termo, só é um único termo, ó, pode observar que ele só é um termo algébrico. Onde esse 6 aqui eu chamo de coeficiente e esse A ao cubo BC é minha parte literal, ou seja, a parte variável, tá? Então, ele só tem o quê? Um termo, ele é um termo algébrico. Aqui, outro exemplo, ó, 3AB mais 2B ao quadrado C. Nós temos o que aqui? Também é um termo algébrico, só que são dois termos. É uma expressão com dois termos algébricos. Ó. Um termo, dois termos, viu? Pode observar aqui que são dois termos algébricos. Agora, se eu pedir para vocês, calcule o valor numérico de 7A, de 7 mais A menos B. Sendo que meu A é igual a 2/3 e meu B é igual a menos 1 meio. É fácil, gente. Vocês só vão substituir, ó, 7 mais. Quem é esse A aqui, ó? 2/3, tá aqui, ó. Menos, quem é o B? Menos 1 meio. O menos da fórmulazinha daqui já, da expressão, e o menos 1 meio do valor de B, ó. Então, ó, 7 mais 2/3, menos com menos é mais 1 meio. Aqui vocês vão tirar o MMC. E o MMC de 3 e 2 é 6. 6 dividido por 1, que não tem, mas eu sei que tem 1, é 6. 6 vezes 7, 42. Mais 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2, 4. E 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Conservo o denominador que é 6 e somos numerador. Ó. 42 mais 4, 46, mais 3, 49. Aí o resultado ficou 49 sobre 6. Monômio. Aqui, gente, no monômio, quando é que eu sei que é um monômio? Monômio é quando ele possui um único termo. Como, por exemplo, esse daqui, ó, 6 ao cubo BC. Ele é um monômio. Por que ele é um monômio? Porque ele possui um único termo, tá? Aqui, ó, expressões algébricas que possuem um único termo. Um exemplo, 2xy é um exemplo de monômio. AYZ também é. 3A ao quadrado B também é. E se eu perguntar para vocês, quem é o coeficiente aqui, quem é a parte literal? O coeficiente sempre é o número que vem acompanhando das variáveis. Ó. Quem é o coeficiente é o número 3. Quem é a parte literal? A parte literal é o A ao quadrado B. Sempre a parte literal é as variáveis que aparecem, viu, gente? A parte literal é a variável e o coeficiente é o número. Aqui, adição algébrica de monômios. Na adição algébrica de monômio, eu tenho aqui, ó, 5ax mais 7ax. Na adição, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar os coeficientes e repetir a parte literal. Quem é o coeficiente aqui? Ó, é 5 e 7. 5 mais 7 é quanto, gente? Quanto é 5 mais 7? Alguém sabe me dizer quanto é 5 mais 7? 5 mais 7 é 12. E a parte literal eu vou repetir, ó, ax, repete. Eu tenho agora menos 10x ao quadrado y mais 4x ao quadrado. Ó, vocês podem observar, gente, que na adição de algébrica de monômios, sempre a parte literal são semelhantes, ou seja, são idênticas. Então, eu tenho menos 10x ao quadrado y mais 4x ao quadrado y. Eu vou somar os coeficientes. Quem são os coeficientes? É o 10 e o 4. Menos 10 com mais 4, menos 6. Ó. Conserva o sinal do maior e subtrai. 10 menos 4, 6. O que é que eu vou fazer com a parte literal? E quem é a parte literal aqui? Ó? É xy e xy. Então, eu vou repetir. Ó, x ao quadrado, y. Repetir a parte literal. Subtrai, soma os coeficientes e repete a parte literal.
Sempre na soma algébrica de monômio, se soma os coeficientes e se repete a parte literal. Na subtração algébrica de monômio é a mesma coisa da adição. A diferença é que é subtração, vocês vão subtrair. Aqui, ó, 8AB menos 2AB. Vocês vão fazer o que aqui, ó? Subtrai o coeficiente, que é 8 e 2, ó. 8 menos 2, 6. Vão fazer com a parte literal. Qual é a parte literal? É a AB e a B, ó. São a parte literal. O que é que vocês vão fazer com ele? Vão repetir, ó. 8 menos 2, 6 e a B repete. 7yb ao quadrado menos 2yb ao quadrado. Vai ficar como? Primeiro resolver esse parênteses, ó. Repete o primeiro aqui, ó. Menos com menos mais 2yb ao quadrado. Pronto. Soma aqui, ó, os coeficientes. 7 mais 2, 9. E repete a parte literal, que é yb ao quadrado e yb ao quadrado. Repete do mesmo jeitinho, certo? Na multiplicação algébrica de monômios. Na multiplicação algébrica de monômio já é mais diferente, já é um pouco diferente. Vocês vão multiplicar os coeficientes, que no caso aqui é 8 e 3, ó. 8 vezes 3, 24. Conserva a parte literal, que é x, e soma os expoentes, ó. Conserva a parte literal x e 1 mais 1, 2. Aqui, ó, menos 3AB vezes 2ABC. Menos com mais, menos. Também na multiplicação vai ter que fazer o jogo de sinal, ó. Menos com mais, menos. 3 vezes 2, ó, eu estou multiplicando só o coeficiente, ó. 3 vezes 2, 6. A repete, o B repete. Aqui tem C? Não, só tem ele aqui, então eu vou repetir do mesmo jeito. Agora eu vou somar os expoentes. O expoente de A, 1 mais 1, 2. O expoente de B, ó, 1 mais 1, 2. E o C não tem expoente. 4 ao cubo x ao quadrado vezes 2ax à quarta. Eu vou multiplicar os coeficientes, ó. 4 vezes 2, 8. A, eu vou repetir, somos os expoentes do A, ó. 3 mais 1, 4. X, repete também, somos expoentes, ó. 2 mais 4, 6. Vocês viram aí, ó. Multiplica os coeficientes, conserva a parte literal e somos expoentes de cada variável, viu? Na divisão algébrica de monômios, vocês também vão fazer a mesma coisa. Vão dividir o coeficiente. Na multiplicação, se somava os expoentes da parte literal. Na divisão dos monômios, se faz o quê? Se subtrai os expoentes. Ó, 12 sobre 4, 12 dividido por 4. X, ó, repete a variável. E subtrai, ó, 2 menos 1. Y, eu vou conservar o Y. E subtrair, ó, 3 menos 2. 12 dividido por 4 dá 3. X, Y. 2 menos 1 é 1. E 3 menos 2, 1. 8 sobre 9. Aqui, ó. 8 sobre 9 é meu coeficiente, ó. Eu coloquei ele aqui, ó. O A, eu vou repetir essa parte literal. E vou subtrair os expoentes, ó. 6 menos 2, ó. B, também vou repetir, vou só subtrair os expoentes, ó. 4 menos 1. E o C também, ó, repete o C e subtrai os expoentes, ó, 3 menos 1. O 8 por 9 não dá para dividir. Então, eu vou conservar ele do mesmo jeito. O A, que vai ficar o quê? A elevado a quanto? 6 menos 2, 4. E o B, 4 menos 1, 3. E o C, 3 menos 1, 2. Certo? Aqui, ó, na potenciação algébrica dos monômios. Na potenciação, gente, vai se repetir a base e se multiplica só os expoentes, ó. 4y, repete o 4y, que é a base, e multiplica só os expoentes, ó. 3 vezes 5, 15. Eu tenho aqui, ó, 2x elevado à quarta, y ao cubo elevado ao quadrado. Gente, esse quadradozinho aqui, 2 que vocês estão vendo, ó, ele é expoente desse y, do x e do 2. Por isso que eu peguei aqui, ó, 2 elevado ao quadrado, x elevado a 4 vezes 2, porque ele multiplica o 2. O expoente do x multiplica esse expoente aqui, ó. 4 vezes 2. E o y, quem é o expoente do y? 3 vezes quem? Também vezes esse 2 aqui, ó. Então, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4. X, 4 vezes 2, 8. Y, 3 vezes 2, 6. Na potenciação, tem que multiplicar os expoentes. E a parte literal sempre se repete a parte literal, viu? Outro exemplo aqui de potenciação, ó. 8x elevado a menos 3, y elevado a menos 2, z elevado a menos 1 e tudo isso aqui elevado a menos 2.
Esse expoente menos 2, ele é expoente não é só do z, ele é expoente do z, do y, do x e do 8. Então, eu vou pegar o quê? Esse 8 aqui, ele é elevado a menos 2, tá aqui, 8 elevado a menos 2. X elevado a menos 3 vezes menos 2. E o y também é elevado a menos 2 vezes menos 2. E o z elevado a menos 1 vezes o menos 2. Então, aqui a gente vai fazer o quê? Multiplicar os expoentes, viu, gente? Aqui nós vamos multiplicar os expoentes. Expoente com expoente. Esse aqui, a base, o expoente é negativo, ele não pode. Como que eu vou fazer para inverter essa situação? Eu vou fazer o inverso dele. O inverso dele é pegar o 1zinho que está aqui embaixo, que não aparece, mas eu sei que debaixo do 8 tem um 1. Colocar aqui em cima e o 8 vem para baixo com o expoente positivo. X menos com menos dá mais, 3 vezes 2, 6. Y menos com menos dá mais, 2 vezes 2, 4. E o z é menos com menos dá mais, 1 vezes 2 é 2. 2 aqui, ó. Então, 1 elevado a 8 ao quadrado, 8 ao quadrado é igual a 64. Vai ficar o quê? 1 sobre 64x elevado a 6, y elevado a 4 e z elevado a 2. Viu? Gente, esse aqui eram os exemplos que eu tinha para vocês estudar para avaliação de vocês. Vocês estudem, revejam outros exemplos no livro de vocês. E as páginas para vocês estudar para a prova é da página 45 a 55. Página 45 a 55.